Parte 5. Inserção da indústria brasileira no comércio mundial. Para avaliar a inserção da indústria brasileira no comércio mundial a partir dos anos 2000, utilizou-se o Índice de Vantagens Comparativas Reveladas, IVCR, proposto por Balassa em 1965 com base na Lei das Vantagens Comparativas de Ricardo. De acordo com Balassa, em 1965, o IVCR calcula a participação das exportações de um dado produto de uma economia em relação às exportações de zona de referência deste mesmo produto, e compara esse quociente com a participação das exportações totais dessa economia em relação às exportações totais da zona de referência. As exportações da indústria brasileira foram utilizadas como zona de referência. O IVCR não leva em consideração a presença de distorções na economia, como as restrições tarifárias e não tarifárias, subsídios, acordos comerciais e desalinhamentos de câmbio, que podem afetar os resultados dos índices. Entretanto, ele serve para descrever o padrão de comércio de uma determinada economia. Silva, 2008. Considera-se que o índice de vantagem comparativa revelada para uma região ou país em setor industrial ou grupo de industriais pode ser definida conforme o quadro 1, em que X e J é igual ao valor das exportações brasileiras da indústria, XI igual ao valor total das exportações brasileiras, XWJ igual ao valor total das exportações mundiais da indústria, XW igual ao valor total das exportações mundiais, I igual às exportações brasileiras, W igual às exportações mundiais e J indústria. Se o IVCR é maior do que 1, o país possui vantagem comparativa revelada para exportações da indústria. E se o índice IVCR é menor do que 1, o país possui desvantagem comparativa revelada para as exportações da indústria. Observa-se a utilização do índice de vantagem comparativa em trabalhos recentes para exportações de setores e de produtos selecionados. Entretanto, para as exportações da indústria brasileira, poucos trabalhos apresentam como análise a utilização do IVCR nos últimos anos, destacando a importância desse trabalho como investigação a partir dos anos 2000. Horta Souza, 2000, avaliaram a evolução das exportações brasileiras em 1980 e 1996 para produtos industrializados com o objetivo de identificar e caracterizar a capacidade de inserção dos produtos brasileiros nos mais importantes mercados mundiais. Diante disso, os autores utilizaram o IVCR como análise comparativa desses conjuntos de estimativas, por períodos, setores e mercados, que permitiram identificar os fluxos de comércio em determinados momentos, apresentaram maior ou menor dinamismo. Como resultados, o texto procura demonstrar que existe uma reduzida capacidade de orientação das exportações do Brasil aos nichos de produtos e mercados mais aquecidos do comércio mundial, bem como que os maiores ganhos de mercado observados concentram-se em setores efetivamente de baixo dinamismo, nos quais o país tradicionalmente detém IVCR. Paes Gomes e Coronel, 2012, utilizaram o IVCR para analisar as exportações de minério de ferro no período de 2000 a 2008. Como resultado, uma evolução decrescente do índice de vantagem comparativa revelada confirma a queda da participação do minério brasileiro no mercado internacional. No entanto, o maior valor que a unidade ao longo de todo o período indica que o Brasil ainda possui vantagem comparativa para o produto analisado. Vantagens comparativas. Para os autores, para competir no mercado cada vez mais globalizado, as empresas brasileiras devem investir em estratégias efetivas a fim de conquistar mercados mais dinâmicos e aumentar o comércio
com os parceiros atuais, elevando assim sua participação no comércio internacional de minério de ferro. Foi observado também o uso do IVCR como abordagem em pesquisa em outros países. Utkulu e Seymen, 2004, analisaram a competitividade e o padrão de fluxos comerciais na Turquia em relação à União Europeia em níveis setoriais. Bhattacharya, 2011, avaliou a competitividade do setor da horticultura na Índia, utilizando o IVCR como modelo contra seus principais rivais na Ásia, mercados norte-americanos na União Europeia para o ano de 2009. Em resposta ao objetivo principal do artigo de analisar a inserção da indústria brasileira no contexto internacional, foi aplicado o índice de vantagem comparativa revelada no período de 2000 a 2013, tendo como parâmetro analisar a participação do setor industrial na pauta de exportações em relação à mundial. De acordo com o gráfico 1, os valores encontrados para o Índice de Vantagens Comparativas Reveladas, IVCR, apresentam em média valores decrescentes ao longo do período analisado. O melhor resultado do IVCR foi apenas no ano 2000. De 2000 a 2013, o IVCR apresentou valores indicando que a indústria brasileira vem perdendo vantagens comparativas ou competitividade nas exportações do setor. Verifica-se ainda que os índices, além de serem inferiores à unidade, foram decrescentes, com exceção em 2003 a 2006, em que houve um pequeno aumento dos índices. Segundo Cunha Leles e Fligespan, em 2013, o desempenho do comércio exterior da indústria manufatureira deve partir de suas constatações. 1. A economia brasileira experimentou em 2004 e 2008 o ciclo mais longo da expansão desde o ano de 1970, com destaque para o comportamento dos investimentos. E 2. A economia mundial está atravessando transformações estruturais derivadas da ascensão das economias emergentes. Pode-se constatar que nos anos de 2003 a 2004, o IVCR se manteve em 0,93 e em 2005 a 2006 houve um crescimento do índice para 0,95. Crescimento este que pode estar relacionado ao aumento do investimento direto estrangeiro vivenciado no período, uma vez que, conforme Cunha Leles e Fligespan 2013, relata que o investimento direto estrangeiro, IDE, que depois de sofrer percalços no início do governo Lula, especialmente em 2003, o IDE manteve uma trajetória firme de crescimento desde 2005, naturalmente interrompida com a crise de 2008 a 2009, chegando a 2010 a seu ponto máximo com volume expressivo de 48,5 bilhões de dólares. De acordo com dados do Ministério da Economia, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, MIDICE, a tabela 2 apresenta que as exportações brasileiras cresceram 308,4%, passando de 55 bilhões de dólares em 2000 para 225 bilhões em 2014. Por sua vez, as importações também aumentaram de 55 bilhões de dólares para 229 bilhões, crescimento de 366% ou 316% no período, sendo superior às exportações. A partir de 2008, diante da crise financeira internacional desencadeada nos Estados Unidos, o consumo mundial se retraiu e, com isso, as exportações brasileiras vêm oscilando, como se pode observar. Nesse sentido, em 2008, as exportações foram de 197 bilhões de dólares,
Porém, em 2009, no auge da crise, as exportações caíram para 152 bilhões de dólares, uma queda de 22,71%, enquanto que, neste mesmo período, as importações retraíram 26,21% diante deste cenário. Em 2014, o comércio exterior brasileiro registrou um déficit da balança comercial em 3,9 bilhões de dólares, o primeiro desde 2000. As importações registram 229 bilhões de dólares, queda de 4,42%, ao passo que as exportações encolheram 7% em relação ao ano anterior. Para o governo brasileiro, diante do pronunciamento da presidente Dilma, a crise que se sucedeu a partir de 2008 perdura até o dia de hoje, e o caminho é buscar uma maior diversidade da produção local, sob pena de ficar preso ao ciclo vicioso da mera exportação de matérias-primas. O cenário atual de queda nos preços das commodities exige mudança, disse Forec em 2014. Além disso, de acordo com o secretário de Comércio Exterior, Daniel Gordinho, 3 fatores contribuíram para o déficit em 2014. A queda no preço das commodities, maior do que esperada, principalmente do minério de ferro, o cenário internacional desfavorável com destaque para a recessão econômica da Argentina e ao déficit da conta de petróleo, MITSE 2015. Analisando a exportação brasileira por fator agregado básico semi-manufaturados e manufaturados, no período de 2000 a 2014, conforme a tabela 3, há uma mudança na composição da pauta de exportações nesse período, passando a exportação de produto básico a superar as exportações de produtos semi-manufaturados e manufaturados. As exportações de produtos básicos saltaram de 12 bilhões de dólares em 2000 para 109 bilhões de dólares em 2014, crescimento expressivo de 771%. Por outro lado, as de produtos semi-manufaturados cresceram 241% neste período. Já os produtos manufaturados de maior valor agregado saltaram de 32 bilhões em 2000 para 80 bilhões de dólares em 2014, um crescimento de 146%. A participação dos produtos básicos na pauta de exportação brasileira em 2000 representou 22,8%, enquanto que os produtos industrializados, a soma dos semi-manufaturados e manufaturados, representavam juntos 74,5% das exportações. Contudo, em 2014, a exportação de produtos básicos passou a representar 48,7%, enquanto que a exportação de produtos industrializados sofreu uma redução significativa de 26%, registrando uma participação de apenas 48,5%, devendo-se à diminuição da participação relativa tanto de semi-manufaturados, 2,5%, quanto a de manufaturados, 23%, na composição total de bens industriais ao longo do período analisado. De acordo com os dados da figura 6, os 20 produtos principais da pauta de exportações em 2014 representam 60% do total exportado. Destes, 71% são de produtos básicos: minério de ferro, soja triturada, óleo bruto de petróleo, farelo de soja, carne de frango, café em grão, carne de bovino, milho em grãos e fumo em folhas. Os produtos semi-manufaturados, açúcar de cana, celulose, ferro, aços, couro e peles, ferro e ligas, representam 9,6%, enquanto os produtos manufaturados, óleo diesel de combustível, automóveis de passageiros, aviões,
partes e peças de veículos automóveis, tratores, óxidos e hidróxido de alumínio, motores para veículos automóveis e suas partes. Esses participaram com apenas 7%. Somados, os produtos industriais representam 17,25% dos 20 principais produtos exportados. Pode-se concluir que, diante da análise da composição da pauta da exportação brasileira em termos de valor em 2000 e 2014, evidenciou-se um aumento expressivo da participação relativa de produtos básicos em relação aos industrializados. Contudo, este aumento expressivo foi acompanhado da crescente diversificação dentro da composição dos produtos básicos. Vale ressaltar, por mais que a pauta de exportação de produtos primários seja diversificada, contudo, o país ainda precisa caminhar no sentido de agregar valor aos seus produtos primários, e o caminho é a industrialização. A tabela 4 destaca os 10 principais países de destino das exportações brasileiras, uma comparação entre os anos 2000 e 2014, em valor e participações. Nesse sentido, é possível observar que a China foi o país com mais crescimento nas exportações brasileiras ao longo do período, seguido pela Índia, Venezuela, Países Baixos, Holanda, entre outros. Em 2000, a China ocupava a 12ª colocação, com 1.085 bilhão de dólares e saltou para a primeira colocação em 2014 com um montante de 40,6 bilhões de dólares importados no Brasil. De acordo com o dado MIDS 2014, ao longo da série histórica foi em 2009 que a China, 20,1 bilhões de dólares, desbancou os Estados Unidos com 15,6 bilhões de dólares, como o principal mercado de destino das exportações brasileiras. Além do crescimento expressivo vivenciado pelas exportações brasileiras para o mercado chinês, também chamava atenção a sua composição de principais produtos, uma vez que somente os 3 principais produtos exportados são commodities: soja, mesmo triturada, 16,38 bilhões de dólares, minérios de ferro, 12,3 bilhões de dólares e óleos brutos de petróleo, 3,4 bilhões de dólares. Juntos, representam 80% das exportações para os chineses. Sendo assim, para que o Brasil consiga crescer com qualidade, é preciso exportar com valor agregado em produtos manufaturados. No entanto, o que se observa é uma crescente exportação de commodities, como foi possível detectar no caso da China, principal parceiro comercial do Brasil. Com relação às importações no período analisado 2000 a 2014, conforme a tabela 5, as importações de produtos manufaturados são as que mais tiveram crescimento em termos de valores ao longo do período, e em 2000 foram importados um total de 48,5 bilhões de dólares, e em 2014 saltou para 192 bilhões de dólares, crescimento expressivo de 295% no período analisado. As importações de produtos semi-manufaturados merecem atenção, por serem produtos que ainda estão em fase de produção. Podem gerar ganhos para o país que importa por meio da etapa de produção para transformação em produto manufaturado. Em 2000, as importações foram de 2,1 bilhões de dólares e obtiveram um pequeno crescimento para 9,735 bilhões de dólares em 2014. A questão é que a participação nas importações totais praticamente se manteve estável, uma vez que em 2000 representava 3,76% e em 2014 passou a representar 4,25% das importações totais, crescimento na taxa de apenas 13% ao longo do período.
Somados, os produtos semi-manufaturados e manufaturados que representam os produtos industriais foram responsáveis por 83,86% das importações totais em 2014, uma queda na taxa de 2,71% em relação ao ano anterior, mas ao longo do período o crescimento foi de 295% sobre as importações de produtos básicos, que saíram de 7,29 bilhões de dólares em 2000 para 36,797 bilhões de dólares em 2014, um crescimento de 404% em valores, mas com pequena participação das importações totais, com apenas 16,07% em 2014. Dessa forma, é possível observar que, além de o país ser um exportador de produtos básicos, também se destaca como importante mercado consumidor, uma vez que os produtos industriais são os que mais sobressaem na pauta de importação brasileira. Além disso, dentro do grupo de produtos industriais, os produtos manufaturados são os que mais possuem representatividade, demonstrando dessa forma que o Brasil está deixando de produzir produtos ou ao menos de participar de algumas etapas da produção de produtos, uma vez que os semi-manufaturados foram os que menos cresceram e com poucas participações na pauta de importação brasileira. De acordo com a figura 7, é possível observar os 20 principais produtos que compõem a pauta de importação brasileira em 2014, divididos por fator agregado, juntos representam 41,7% das importações totais. Deste, 8,45% são de produtos básicos, 1,26% de produtos semi-manufaturados e 32% de produtos manufaturados. Com relação aos principais fornecedores do Brasil na tabela 6, é possível observar os 10 principais países fornecedores do Brasil. Uma comparação entre os anos 2000 e 2014, em valores e participação. Em 2014, a China, com 37,34 dólares, se destacou como o principal mercado de origem das exportações do Brasil, seguido pelos Estados Unidos, 34,999 dólares. A Argentina, 14,14 dólares, milhões no caso, e a Alemanha, 13,83 dólares, entre outros. Dentre os 10 países selecionados, os que mais alcançaram crescimento ao longo do período analisado foram a China, que saltou da 11ª colocação em 2000 e passou a ocupar a primeira colocação em 2014, um salto de 2.958% das importações em valores, seguida pela Índia, que saiu da 33ª colocação em 2000 e passando a ocupar a 7ª posição em 2014. Outro país também que merece destaque é a Nigéria, que passou da 20ª posição para a 5ª posição em 2014, um aumento do comércio de 1.188% e com a participação em 2014 de 1,32%. Junto, os 10 países selecionados representam 62% do total importado pelo Brasil em 2014. Considerações finais. Pode-se concluir que o Brasil possui uma importante representatividade na chamada cadeia global de valor. Foi possível notar que o país possui forte ligação com outros países que utilizam insumos brasileiros em suas exportações, ampliando a análise. Os principais produtos que compõem a participação do Brasil na cadeia global foram os recursos naturais, com evidência para mineração, agricultura, metais básicos e entre outros. Vale ressaltar que para o Brasil tirar proveito da cadeia global de valor,
É preciso que o país participe das etapas de produção com maior valor agregado, que estimule investimentos e participação nas etapas de criação, de planejamento e desenvolvimento de novos produtos. Com relação à participação do setor industrial no comércio internacional, foi aplicado o índice de vantagem comparativa no período de 2000 a 2013. Pode-se constatar que a indústria brasileira vem perdendo vantagem comparativa nas exportações do setor, com uma queda mais acentuada a partir de 2008, após a crise financeira internacional. A dificuldade em criar um ambiente que estimule os investimentos, importante para o crescimento da indústria, combinado ao elevado custo de produzir e uma infraestrutura insuficiente no Brasil, podem estar inflamando ainda mais o desempenho do setor industrial. Ao final de 2014, foi possível constatar que as exportações brasileiras de produtos básicos, acompanhadas por uma diversificação da pauta, desbancaram as exportações de produtos industriais. Contudo, o país precisa incentivar os setores com mais valor agregado na economia, uma vez que, além de perder participação nas exportações de produtos industriais, também houveram um crescimento significativo nas importações do mesmo, destacando o Brasil como um importante mercado consumidor, mas que precisa incentivar a produção industrial com o objetivo de atender essa demanda interna por produtos industriais e vale-se dos ganhos do comércio.